Você lembra a última vez que deixou de dar a sua opinião por desconhecer totalmente o assunto tratado? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas e educacionais. Eu sou o Sidney Júnior e este é o nosso 9º programa. E, como sempre, lembrando que você pode nos acompanhar em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast e também o nosso canal no YouTube. Além disso, você pode acompanhar nosso perfil no Instagram e a nossa página no Facebook e acompanhar as dicas de livros que geralmente aparecem por aqui. Basta procurar por Filosofando Podcast, tudo junto, e acompanhar as nossas atualizações. O programa de hoje tem como assunto algo que me foi sugerido por duas situações. A primeira foi a leitura da obra intitulada O Critério, do filósofo Jaime Balmes, que será usado também no nosso programa do Momento Coruja. E a segunda situação pelos acontecimentos dos últimos tempos, seja em torno da política, da cultura, da educação em geral, e de como as pessoas se comportam e se expressam nos debates públicos sobre essas questões. Ou seja, o assunto de hoje é a diferença entre opinião e conhecimento. E uma primeira provocação seria justamente a pergunta colocada no início do nosso programa. Você lembra quando foi a última vez que deixou de dar a sua opinião por reconhecer que desconhecia totalmente o assunto tratado? Geralmente, essa é uma medida muito interessante do apreço pelo conhecimento que as pessoas têm. Qual é o grau de ânsia que você tem ou por dar uma opinião sobre alguma coisa ou por buscar o conhecimento? Esse é um assunto muito interessante que acaba tomando proporções realmente grandes hoje em dia, né? Por exemplo, diante da facilidade, da rapidez com que as informações são transmitidas, com que as opiniões são dadas. Considerem, por exemplo, postagens polêmicas nas redes sociais que normalmente causam milhares e milhares de comentários. Normalmente, por acaso, você para ler todos esses comentários antes de realizar o seu? Em tese, uma opinião prudente ou aprofundada deveria considerar o que já foi dito sobre o assunto antes. Mas isso realmente importa para você? Qual é o real valor das demais opiniões? Para você, qual é o real valor do que as outras pessoas pensam sobre aquele assunto naquela ocasião? Veja só, uma das principais características da pedagogia medieval, que se desenvolveu nas grandes universidades e nos mosteiros, era a chamada noção de autoridade. Mas não no sentido comportamental, e sim no sentido intelectual. Na busca por soluções para qualquer problema intelectual, durante muito tempo, apelava-se sempre para três coisas. Primeiro, as escrituras sagradas. Segundo, os escritos de Aristóteles. E terceiro, aos grandes comentadores e estudiosos do assunto que se firmaram ao longo da tradição. De início, ficava excluído, ou não era muito prudente, ter um espírito de livre exame sobre o assunto. É claro que você pode contestar o padrão de referência que eles usavam e, enfim, considerar que era uma época diferente, né, e que o ensino tinha suas particularidades. Sim, é verdade. Mas a lição aqui é que todo aquele que no debate se metia deveria saber a origem e o desenvolvimento do assunto que estava tratando. Ou seja, saber em que nível a discussão estava. Evidentemente que era uma situação diferente de hoje. O acesso à informação era diferente, as demandas da educação eram outras, mas se compararmos o real respeito e valor dado ao conhecimento e à verdade lá naquela época medieval, com muito do que ocorre nos debates políticos universitários hoje em dia, não vai ser difícil perceber uma enorme diferença. Hoje em dia, é realmente grande o número de pessoas envolvidas em ações e debates públicos que desconhecem completamente as origens e o desenvolvimento das ideias circulantes e dos assuntos que elas próprias tratam. E para piorar, às vezes,
muitas dessas pessoas acabam sendo colocadas em evidência de tal modo que se tornam pontos de referência ao debate, ou pelo menos se tornam opiniões que ganham uma atenção realmente exagerada. Nesse sentido, por mais desgosto que você alimente contra a Idade Média, perto dos debates que aconteciam entre intelectuais naquela época da Idade Média, muito das discussões atuais parecem realmente mais um balaio de gatos histéricos. Ocorre que exigir que as pessoas saibam as origens e o desenvolvimento de todas as ideias e assuntos com os quais nós lidamos e debatemos diariamente, é claro que é algo exagerado. Seria exigir que todo mundo tivesse uma carreira ou uma vida de estudos, né? E nós sabemos que não é assim. Ocorre que, numa escala menor e mais subjetiva, sim, isso é possível. Alguns programas atrás, nós abordamos exatamente isso. A importância de buscar a origem das nossas próprias ideias e opiniões. Ou seja, você é capaz de reconhecer o trajeto mental que o levou a ter as suas opiniões, as suas preferências e as suas crenças inabaláveis? Você tem a real dimensão das influências que moldaram e moldam isso? Ou é algo que lhe escapa totalmente? Você seria capaz de remontar em você mesmo as origens e as influências que compõem, por exemplo, as suas convicções políticas? Se você não for capaz de ter a consciência desse trajeto mental, das suas preferências, e não saber de onde você está tirando essas ideias para os seus julgamentos, as suas ações, é possível que muitas opiniões suas sejam apenas hábitos mentais ou repetições mecânicas de algo que alguém falou, que a mídia informou ou que muitas pessoas estão falando. É possível que as suas opiniões tenham como origem sentimentos e impressões confusas. Pelo fato de você realmente não saber o que de fato está acontecendo, você acaba pegando e utilizando expressões e ideias circulantes de determinados grupos sociais que, no fundo, não causaram em você a lembrança ou a evocação de experiências de leituras ou reflexões anteriores, mas apenas causaram uma impressão imediata. E é isso o que para muitas pessoas constitui uma opinião pessoal. É como se uma opinião pessoal fosse apenas uma impressão subjetiva sobre determinado momento, e não o resultado de um esforço verdadeiro e demorado de compreensão. Muitas opiniões circulantes nos dias de hoje, no fundo, acabam sendo uma espécie de fórmula pronta que você ou concorda ou discorda. Você aceita ou não. Para muitas pessoas, opinião é a impressão que você tem no momento, e não a expressão coerente de uma personalidade que tenta se esforçar para compreender o mundo com reflexão, com leituras. Geralmente, nos dias atuais, opiniões são tomadas num nível mais emocional do que intelectual. Veja, você já reparou a necessidade que muitas pessoas têm de tomar partido e opinião sobre as coisas? Você já reparou que não é muito comum as pessoas reconhecerem que não sabem ou não possuem conhecimento suficiente sobre algo para emitir uma opinião? Você já reparou que muitas pessoas não só sentem essa necessidade de opinar, mas também exigem que as pessoas se posicionem sobre assuntos que elas mesmas não têm lá tanta propriedade para discutir, como alguns youtubers geralmente fazem? Até que ponto você realmente respeitaria o conhecimento e a verdade? Mas de verdade, né? Até onde você estaria disposto a admitir a sua completa ignorância sobre algum assunto? Há mais de 2000 anos, Sócrates já tinha mostrado que não é algo tão simples de fazer. Isso porque envolve o tal do autoconhecimento. Façamos um simples exercício, vamos lá. Pense, por exemplo, na noção de decência. Ou seja, o que você considera como algo decente, como tolerável, como aceitável. Até onde você seria tolerante diante de uma fala grosseira de uma pessoa, mesmo sendo a expressão da verdade? De onde você tirou ou tira os limites do que é ou não é aceitável como comportamento social? Você conseguiria refazer o trajeto mental que forma ou formou essas suas convicções atuais? Você conseguiria ter a dimensão das influências que você recebe ou recebeu a julgar os comportamentos das pessoas ao seu redor? Você tem a dimensão se essas influências vêm de leituras, de pessoas, de mídia? Ou então pense em outra ideia.
por exemplo, como a noção de pessoa inteligente. Quais são os requisitos que você considera para que alguém seja considerado inteligente? Dentro desses requisitos, você aceitaria uma pessoa que tenha convicções completamente diferentes das suas? Seria fácil considerar essa possibilidade? De onde você tirou essa noção de pessoa inteligente? Como você construiu na sua mente? Ou pense, por exemplo, na noção de sucesso na vida. Uma pessoa que tem sucesso na vida. O que é ter sucesso na vida para você? Você seria capaz de refazer o trajeto mental das influências, das experiências, dos exemplos que moldaram a sua noção do que é ter sucesso na vida? Quais são as pessoas que lhe vêm à mente agora, nesse exato momento, ao pensar em pessoas que tiveram sucesso na vida? São personalidades, pessoas famosas? São pessoas próximas, familiares? São pessoas que venceram dificuldades materiais? São pessoas que venceram dificuldades intelectuais? São pessoas que alcançaram altos cargos? São pessoas que possuem reconhecimento público? Pessoas que conseguiram descobrir ou realizar a sua vocação? Você conseguiria reconhecer na sua própria biografia como se constituiriam esses requisitos pelos quais você entende o que é ter sucesso na vida? Ou, quem sabe, nós podemos considerar as noções que atualmente estão bem presentes nas discussões políticas, por exemplo, a noção de democracia. Você tem a ideia de onde você tirou a noção que você tem? Eu não digo historicamente, nem tampouco dentro da história das ideias, mas dentro de você, do seu trajeto mental, da sua própria biografia. Você tem essa noção? Você seria capaz, por um momento, de tentar refazer esse trajeto mental das suas experiências, das suas imagens, informações que moldaram o seu entendimento sobre o que venha a ser democracia? Você consegue reconhecer se essa noção é composta mais por coisas que você estudou, que você viveu, ouviu, ou por coisas que você deseja ou repudia? Dentro dessa noção de democracia, realmente há espaço para pessoas que pensam totalmente diferente de você? Até onde verdadeiramente você estaria disposto a aceitar ou tolerar opiniões absolutamente contrárias às suas? Mas eu digo realmente, na carne e no sangue. E não na palavra ou no discurso para você parecer alguém decente, não? Você é capaz de rastrear e admitir as fontes mais íntimas e pessoais dos seus julgamentos do que venha ou não a ser democrático? Ou, quem sabe ainda, nós podemos considerar algumas noções mais polêmicas e atuais, como, por exemplo, a expressão utilizada por algumas pessoas atualmente, para se referir a outras pessoas, como a expressão fascista. Veja, independente da sua convicção política, você seria capaz de refazer o trajeto mental das suas imagens, informações, influências que moldaram a sua noção do que venha a ser alguém fascista? Você consegue rastrear por um momento em você mesmo, na sua própria biografia, de onde você tirou isso? Veja, se um indivíduo que faz uso desse termo para designar alguém que ele repudia ou pensa totalmente diferente dele, e se essa pessoa que ele repudia verdadeiramente não apresente atos ou ações que não tem nada a ver com o conceito histórico de fascista, e, no entanto, aquele indivíduo julgue essa pessoa com esse termo, que é algo grave, caso esse indivíduo não tenha a consciência biográfica de onde ele tirou essa expressão, possivelmente ele estará utilizando aquela palavra fascista como uma espécie de automatismo para expressar tudo aquilo que ele não gosta e que lhe parece diferente e que, portanto, ele não consegue tolerar minimamente. O trajeto mental que levou a essa convicção simplesmente lhe escapa, lhe é desconhecido. Muitos eventos recentes são exemplos reais em que muitas pessoas julgam outras com palavras graves, com cargas históricas, e que, quando confrontadas com a realidade, essas palavras simplesmente não condizem. Isso porque não são termos que a pessoa utiliza para descrever a realidade. São, na verdade, expressões de sentimentos e impressões subjetivas confusas.
Até que ponto você estaria disposto, assim, realmente a admitir um equívoco se aquilo que você afirma ou opina não condiz de fato com a realidade? Qual é o grau de responsabilidade que você admite verdadeiramente naquilo que você fala? Mas de verdade, na carne e no sangue. Veja, não é muito difícil perceber que muitas pessoas partem de convicções e preferências emocionais para julgar os fatos. E nunca começam percebendo os fatos para depois constituir as suas convicções. É como se você publicasse um artigo numa determinada revista, criticando essa revista por não lhe dar espaço para publicar. Esta é a sua convicção, mas não condiz com nada na realidade. Evidentemente que debates públicos baseados nestas preferências emocionais, eles vão ter de tudo: argumentos, xingamentos, menos realidade. Será a eterna batalha de opiniões e impressões subjetivas, mas nunca o confronto duro com a realidade e os fatos. São ações baseadas em palavras, não em realidades. Ocorre que explorar a origem das nossas ideias, das nossas noções, convicções mais íntimas, de modo sincero e verdadeiro, normalmente nos cura de muitos equívocos, porque simplesmente você passa a tomar a consciência de onde você tirou aquelas ideias e o quão próximo você está ou afastado está da realidade em que você se encontra. Explorar e refletir sobre a origem das nossas ideias é perceber tudo aquilo que compõe o nosso juízo e as nossas convicções. E aos poucos, isto significa perceber se você está emitindo muito mais opiniões baseadas em impressões subjetivas ou em emoções, influenciado ou pelo burburinho do convívio social, ou por opiniões da mídia, ou por outras pessoas, ou se elas são realmente fruto da sua própria reflexão, honesta, verdadeira, baseada no verdadeiro e franco apreço pelo conhecimento e pela realidade. Por hoje era isso, e agora vamos para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja. O Momento Coruja de hoje traz um texto do filósofo Jaime Balmes, um filósofo espanhol da primeira metade do século XIX. Esse texto faz parte do livro O Critério, de 1845, e que foi traduzido para o português em 1957 pela editora Logos, a editora do nosso grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. O texto em questão, intitulado O Homem Foge de Si Mesmo, diz o seguinte: se não tivéssemos a funesta inclinação de fugir de nós mesmos, se a contemplação de nosso interior não nos repugnara em tão alto grau, não seria difícil descobrir qual a paixão que nos predomina. Desgraçadamente, de nada fugimos tanto como de nós mesmos. Nada evitamos tanto como a nossa vista da nossa própria alma. O primeiro de nossos interesses é apenas a nossa última preocupação. Quantos homens descem ao túmulo não somente sem se conhecerem, mas sem jamais se procurarem conhecer? Deveríamos ter sempre a vista fixa sobre o nosso coração para reconhecer suas inclinações, penetrar seus segredos, refrear seus ímpetos, corrigir seus vícios, evitar seus extravios. Deveríamos viver nesta vida íntima em que o homem se dá conta de seus pensamentos e afetos, e não se põe em relação com os objetos exteriores, senão depois de haver consultado sua razão e dado à sua vontade a direção conveniente. Mas isto não se faz. O homem consagra-se aos objetos que o incitam, vivendo tão somente essa vida exterior que não lhe deixa tempo para pensar em si mesmo. Vêem-se entendimentos claros, corações belíssimos, que não guardam para si nenhuma das preciosidades com que o Criador os enriquecera. Que derramam, por assim dizer, nas ruas e nas praças o aroma esquisito, que, guardado no fundo do seu interior, poderia servir-lhe de conforto e de regalo.